Sempre peço a Deus que fale comigo através da sua poderosa palavra. É muito importante entender e saber que a palavra de Deus, ela é a nossa resposta. A palavra de Deus, ela é o nosso refúgio. A palavra de Deus, ela é a nossa fortaleza. A palavra de Deus, ela é o nosso socorro presente na hora da angústia e na hora da aflição. Aquele que confia na palavra de Deus, ele não se decepciona. Aquele que confia na palavra de Deus, ele não se frustra. Aquele que confia na palavra de Deus, ele está seguro em uma rocha, seguro em uma fortaleza, porque a palavra de Deus, ela é o nosso socorro presente na hora da angústia. A palavra de Deus, ela não nos deixa dúvidas. Se confiarmos na palavra de Deus, se acreditarmos na palavra de Deus, se meditarmos na palavra de Deus, então a nossa vida será bem sucedida. Às vezes, as pessoas usam a nomenclatura meditação como algo que você vai ficar parado e, como dizem alguns especialistas, entre aspas, da área, vai esvaziar a sua mente. Todavia, queridos irmãos, eu entendo que a nomenclatura meditar significa pensar. Quando a Bíblia diz: medita na minha palavra de dia e medita na minha palavra de noite, a Bíblia está dizendo: pensa na minha palavra. Meditar significa pensar. Meditação significa pensamentos. Quando a palavra nos orienta a meditar na palavra, Deus está dizendo a nós para pensar na sua palavra. Então, quando eu vejo que a Bíblia, ela já me diz tudo o que eu preciso saber, então é na Bíblia que eu vou buscar as minhas orientações. É na Bíblia que eu vou saber o que eu preciso fazer, como proceder, como caminhar, como agir, como andar. Sabe qual é o problema das pessoas, queridos? É que elas não meditam na palavra de Deus. As pessoas precisam de um conselho, as pessoas precisam de uma ajuda, as pessoas precisam de um esclarecimento. E aonde que elas vão? Aonde que elas vão buscar esse conhecimento? Aonde que elas vão descobrir esse saber? Elas vão a um amigo, a amiga, a uma pessoa. Eu não estou dizendo que é errado, obviamente que não, você buscar um conselho de um amigo, de uma pessoa, mas por mais sábio que seja essa pessoa que você conhece, por mais inteligente que seja essa pessoa que você conhece, por mais de Deus que seja essa pessoa que você conhece, ela falha, ela erra. Não existe homens perfeitos. Você há de concordar comigo que não existe homens perfeitos. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e destituídos eles estão da glória de Deus. Só por meio de Jesus Cristo podemos alcançar a estatura de varão perfeito. Então logo entendemos que todo ser humano é pecador. E a Bíblia diz: se alguém diz que não tem pecado, este já é pecador. Eu só encontro a perfeição em Cristo. Jesus foi o único homem perfeito que andou sobre a terra. E mesmo sendo perfeito, quando o jovem se aproximou dele e disse: bom mestre, e ele disse ao jovem: por que me chamas de bom? Só existe um que é bom e esse é o Pai. Mesmo sendo perfeito e bom, ele não reconheceu como atribuição, como atributo, a bondade, humanamente falando. Ele disse: Deus é bom, mesmo sendo perfeito. Então é na Bíblia que você vai encontrar a resposta. É na Bíblia que você vai encontrar a solução para os seus problemas. É na palavra de Deus que você vai vencer. Os cristãos dos últimos dias precisam confiar na palavra, precisam acreditar na palavra, precisam viver a palavra. Jesus disse
Aquele que ouve as minhas palavras e não pratica é semelhante àquele que edifica sua casa sobre areia. Sabe qual é o maior problema dos últimos dias, meus ouvintes? É que temos muitos ouvintes, sem sombra de dúvidas. O evangelho está sendo pregado por vários meios de comunicação. O advento da internet, a tecnologia, nos ajudou, favoreceu. Hoje nós podemos levar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Eu estou aqui no estúdio da Rádio Fogo e Glória. Eu estou pregando para pessoas em São Paulo. Eu estou pregando para pessoas em Sergipe, em Salvador, no Rio de Janeiro, em diversos lugares desse país. E quem sabe até fora do país, irmãos. Então olha que poder temos em nossas mãos. O advento da tecnologia, com certeza, sem sombra de dúvidas, nos trouxe um poder de fogo ilimitado para propagar o evangelho de Cristo. Estou pedindo a tua ajuda para amanhã você compartilhar o link da rádio com o máximo de pessoas que você conhece, pessoas que precisam de uma palavra, pessoas que precisam de uma oração. Eu estou me disponibilizando a ajudar essas pessoas. Então o problema não são os ouvintes. O problema, meus irmãos, sabe qual é? É que muitas vezes a gente não pratica a palavra de Deus. E em Mateus capítulo 7, verso 24, Jesus vem nos falando sobre isso. A epígrafe desse texto diz: o sábio e o insensato. O próprio tradutor da Bíblia já coloca, classificando o sábio e o insensato. E pela nomenclatura que ele usa, vamos entender da epígrafe textual, que ele está dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, este é sábio. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, esse é insensato. Nós temos muitos ouvintes, mas a pergunta que não quer calar essa manhã é: quantos praticantes temos? Porque se você que me ouve agora, você se abate com qualquer coisa, então você é um ouvinte, mas você não é um praticante. Se você quer parar de fazer a obra de Deus, porque o irmão falou grosso com você, porque o irmão te maltratou, porque o irmão te destratou, então você não está praticando a palavra de Deus. Se você se afasta do evangelho, ou se afastou do evangelho, porque enfrentou uma luta, uma dificuldade, uma prova, saiu da igreja por qualquer problema, então você não está praticando a palavra de Deus. Se você duvida da existência de Deus, porque está enfrentando o deserto, porque está passando por uma tempestade, então você não está praticando a palavra. Se você está em dúvida, bispo, eu estou em dúvida, porque agora, bispo, eu estou passando por uma luta, bispo, eu estou em dúvidas, porque eu estou passando por uma dificuldade, bispo, cadê as promessas de Deus? Se você está desesperado, então, meu ouvinte, perdoe-me a sinceridade, mas você não está praticando a palavra, só está ouvindo. Porque o praticante, quando vem as lutas, eu vou ler para você no texto e te provar que eu estou correto, não pela minha sabiciência, não pelo que eu acho, mas pela palavra de Deus. Porque, irmãos, um pregador da palavra, pastor, um bispo, um apóstolo, ele deve ser um especialista na palavra de Deus. E os especialistas, eles não julgam as coisas pelo que eles acham. Os achômetros do especialista ficam todos de lado. Ele julga pelo que ele estudou, pelo que ele aprendeu, pela sua prática de experiência, de vivência na área que ele é especialista. Então, quando eu estou pregando, quando eu estou falando da palavra, não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, o que importa é o que a palavra de Deus diz. Talvez você me diga para mim, bispo, mas eu não acho que é assim, eu não penso assim. Diante da palavra de Deus, não importa o que eu penso, o que você pensa,
o que eu acho, o que você acha. O que importa é que a Bíblia diz. Existem pessoas na igreja, quando eu me refiro à igreja, eu estou falando pessoas que ouvem a palavra de Deus. Igreja a qual eu estou me referindo não é o templo, e sim as pessoas. Existem igrejas do Senhor que em pleno século 21, com todo o advento de facilidade que tem em conhecer e ler e saber a palavra de Deus, ainda vivem em um tempo que não perdoa o seu próximo. Irmãos, isso é inadmissível. Um cristão no século 21 não perdoar o seu próximo. Um cristão no século 21 viver sem falar com alguém. Eu não falo com fulano, bispo. Bispo, eu não perdoo aquela pessoa, bispo. Irmãos, uma pessoa sair da igreja porque tem uma dificuldade em estar presente com alguém no mesmo ambiente, isto é inadmissível para o cristão do século 21, com toda a facilidade que você tem. Ora, se Jesus disse que você tem que perdoar o seu inimigo, se Jesus disse que você tem que amar, eu vou além, foi Jesus que disse que você tem que amar o teu inimigo, que você tem que perdoar o teu inimigo. Aí me diga, e o teu irmão de fé? E eu posso me aprofundar mais ainda? Você me permite? Obrigado pela permissão. Como pode pessoas do sangue do seu sangue você não perdoar? Mães que não perdoam os filhos, pais que não perdoam os filhos, e filhos que não perdoam as mães, e filhos que não perdoam os pais. Irmãos de sangue que não se falam, mas são crentes, são servos de Deus. Pessoas dentro da própria igreja que não se falam, que não se comunicam, que não se perdoam, que não se toleram. Ora, e você me diz que você é um praticante da palavra? Claro que não. Você é apenas um ouvinte. Pessoas que ficam desesperadas, angustiadas, amarguradas, depressivas, abatidas, porque ouviu uma palavra que doeu. Você não está praticando a palavra. Pessoas que querem desistir da fé, do evangelho, que duvidam da existência de Deus. Você é meramente um simples ouvinte, mas não é um praticante. Porque o apóstolo Paulo disse: quem me separará do amor de Cristo? As lutas, as dificuldades, a espada, a fome, a miséria, a pobreza, os levantes, os anjos, as potestades, os principados, os demônios, as pragas, as doenças, as enfermidades, as lutas, o processo do deserto, do vale, da tempestade, nada pode me separar do amor de Cristo. Alguma coisa tem separado você do amor de Deus? Alguma coisa tem te levado a querer desistir da sua fé? Então você, meu ouvinte, precisa praticar essa palavra que eu estou ministrando hoje. E olha o que a palavra diz, Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Veja que Jesus está dizendo que aquele que escuta as palavras dele e a pratica, ele assemelha ao homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Que tipo de pessoa você tem sido nos últimos dias? Eu quero levar você a uma reflexão essa manhã. Eu quero te convidar a pensar. Eu quero te convidar a meditar. Pensa agora. As pessoas estão pensando muito pouco. As pessoas estão meditando muito pouco. As pessoas estão agindo sem pensar, de forma frenética, de forma louca. As pessoas estão agindo, fazendo, mas elas não estão pensando. E às vezes você tem que parar tudo e pensar. Pensar na tua vida. Como está a tua vida agora? E pensar nas tuas ações. E pensar nas tuas atitudes. Eu te convido a um pensamento profundo dentro de ti essa manhã. Eu quero te convidar a pensar sobre que tipo de pessoa você tem sido, prudente ou insensato. Segundo as palavras do mestre Yeshua, ele está dizendo que o prudente é aquele que ouve a palavra dele e pratica, mas o insensato é aquele que ouve a palavra dele e não pratica. Há uma semelhança muito grande no texto. Qual a semelhança textual, Bispo Paulo? A semelhança textual é que o texto vai dizer que tanto para aquele que ouve e pratica, quanto que para aquele que ouve e não pratica, vieram os ventos, as chuvas, as tempestades, as assolações, as lutas e as dificuldades. Mas sabe qual é o diferencial, o diferente que há no texto? E o diferencial que há no texto é que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha é o que ouve a palavra e pratica. E aquele que edifica a sua casa sobre a areia é o que ouve a palavra e não pratica. Os dois vieram chuvas, os dois vieram tempestades, os dois vieram dificuldades, os dois vieram lutas, os dois vieram aflições. Mas sabe qual é o diferencial? É que a casa de um não caiu, mas a casa do outro, ela caiu. Caiu por quê? Caiu porque Deus quis? Claro que não. Caiu por quê? Caiu porque foi Deus que quis? Não. Caiu porque edificou a sua casa sobre areia, frequentou a igreja, ia para os cultos, tomava a santa ceia, era obreiro, era obreira, fazia obra, mas não praticava a palavra. Tempo de crente não quer dizer nada, meu amigo, minha amiga. Você pode ter 20 anos e ouvir a palavra e não praticar. Você pode ter 1 ano ouvindo a palavra e praticando. A luta vem para todos. A dificuldade vem para todos. As aflições vêm para todos. Não é porque você é servo de Deus que você não vai passar por lutas. Não é porque você é crente, não é porque você é cristão que você não vai passar por lutas. As lutas, elas sobrevêm para todos. A Bíblia diz, Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflições. As aflições estão aí para todos. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, ele está de pé. Ele não cai. Ele permanece firme. Firme na presença de Deus. Firme na presença do Senhor. Firme nos seus ideais. Firme no seu propósito. Focado nos seus objetivos. Mas aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, quando vem a luta, quando vem a prova, quando vem os levantes, quando vem a dificuldade, ele desiste. Ele desiste. Ele questiona. Ele murmura. Ele reclama. Ele blasfema.
Ele fica dizendo: ah, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Cadê Deus? Cadê as promessas? E um dia uma pessoa mandou uma mensagem para mim no WhatsApp: bispo, eu não creio mais na existência de Deus. E eu perguntei para ela: por que você não crê mais na existência de Deus? Ela disse: porque, bispo, eu tenho tantas promessas de Deus e nenhuma se cumpriu ainda. E eu falei: filha, você tem quantos anos de evangelho? E ela falou para mim: bispo, eu tenho 1 ano de evangelho. Eu falei: você tem quantos anos de idade? E ela falou para mim: bispo, eu tenho 38 anos. Mais ou menos isso que ela falou. Eu tenho 38 anos. Eu falei para ela: irmã, você passou 38 anos da sua vida fazendo tudo errado. Você passou 38 anos da tua vida cometendo erros. Você passou 38 anos da tua vida atrapalhando a tua vida, prejudicando a tua vida, você fazendo tudo errado. E você quer que em 1 ano Deus transforme todos os teus erros de 38 anos? Já que você sabe que tudo que você está passando não é culpa de Deus, é responsabilidade sua. Porque a palavra diz: de que queixa-se o homem? O homem queixa-se dos seus próprios pecados. Entenda uma coisa, meu ouvinte: quem ouve a palavra de Deus entende o quê? Tudo há um tempo determinado. Você lembra da escola bíblica? Irmã Cleia! Ei, irmã Cleia, lembra da escola bíblica? Irmã Cleia falou para mim: bispo, nós aprendemos lá em Daniel que uma semana é semana de anos, um dia é 1 ano. Então nós aprendemos que o tempo de Deus não é o nosso tempo, e que para nós pode estar demorando, mas para Deus só vai acontecer no tempo exato, no tempo certo. Aí quem ouve a palavra e não pratica, aborta a bênção, interrompe o processo do milagre. Por quê? Porque ouve a palavra e não pratica. Eu quero convidar você essa manhã, meu ouvinte, para uma reflexão. Eu quero convidar você essa semana para uma meditação. Meditar em quê, bispo? Meditar na tua vida. Pensar na tua vida. Que tipo de pessoa você tem sido? O insensato ou o prudente? O insensato é aquele que ouve a palavra, mas não pratica. Ouve a palavra, dá glória, se alegra, pula, dança, roda, sapateia. Eita glória. Mas quando sai da igreja, ou até dentro da igreja, não pratica nada do que foi ministrado. Mas o prudente é diferente. O prudente, ele ouve a palavra e pratica. Quando vê a luta, ele lembra da palavra. Quando vê a prova, ele lembra da palavra. Quando vê a dificuldade, ele lembra da palavra, porque ele é prudente. Fala para mim, que tipo de cristão você tem sido?